As crenças que nutrimos sobre o corpo constituem nosso senso do corpo. A verdade sobre o corpo é algo totalmente diferente de nossos conceitos sobre ele. O corpo por si mesmo é perfeito, é tão imortal e eterno quanto a alma, Deus, que é a substância e o princípio do corpo. Seu corpo, visto através das crenças materiais universal do mundo, nasceu, amadurece, envelhece e morre. Esse mesmo corpo, quando conhecido corretamente, isto é, quando discernido espiritualmente, é o próprio aparecimento da substância alma, substância espírito, ser eterno. Não é funcional nem orgânico. O que nos aparece como funções e órgãos são nossos falsos conceitos finitos da atividade da mente, que aparece como corpo espiritual ou formação espiritual. Enquanto cultivarmos um conceito material de corpo, teremos preocupação com ele, iremos atendê-lo e encontraremos nele tanta dor quanto prazer. À medida que continuamos a elevar nosso conceito de corpo até obtermos a compreensão de que nosso corpo realmente é, encontraremos cada vez menos dor ou prazer nele, até chegarmos ao estado de consciência em que percebemos o corpo como um veículo ou modo de expressão impessoal. Cada sugestão de desconforto ou desarmonia vinda do corpo deve ser respondida instantaneamente com a compreensão da verdadeira natureza do corpo como espiritual. Somente quando entendemos que os erros dos sentidos existem meramente como sugestão e falso sentido, podemos encontrar a liberdade das dores e prazeres do corpo. Nunca estamos corrigindo o corpo, seus chamados órgãos ou funções. Estamos corrigindo o falso conceito ou sentido do corpo. Tudo o que dissemos aqui sobre o corpo é igualmente verdadeiro sobre o trabalho, sobre o lar, sobre a segurança, sobre a riqueza. Meu reino não é deste mundo. Não há nada de Deus ou realidade no mundo que vemos, ouvimos, saboreamos, tocamos ou cheiramos. O fracasso da religião nesta área é devido à falta dessa visão. A teologia está tentando espiritualizar um conceito mortal de Deus, chamado homem. Este homem e seu universo não são parte de Deus, porque Deus ou seu reino não é deste mundo. Esteja certo de que se Deus estivesse nesta cena, não haveria guerras, acidentes, doenças ou mortes. Deus, o poder infinito do bem, é capaz de manter harmoniosa e eternamente a sua própria criação. No meu reino, o reino do Espírito e da Verdade, não há erros, nem decomposições ou derrotas. Orações proferidas com o propósito de curar, melhorar ou ajudar as pessoas ou as condições do universo físico não vão além da própria crença e trazem apenas os resultados de nossa crença. Quaisquer efeitos benéficos de tais orações não vêm de Deus, a inteligência universal da vida, mas são resultado da nossa fé. Da mesma forma, o tratamento metafísico, se visa mudar o cenário humano, só pode trazer os frutos da confiança depositada no tratamento, ou a fé naquele que trata, ou então a fé no Deus suposto a quem a oração é dirigida. Deus é a realidade divina do ser individual. Para se valer do governo harmonioso deste princípio, é necessário abandonar todo o pensamento sobre as pessoas e condições humanas. Perca todo o desejo de melhorar a humanidade e deixe o eu interior revelar no silêncio a harmonia, plenitude e alegria do ser real. O bem espiritual não é composto de mais ou melhores condições materiais. Nenhum aumento de saúde física ou riqueza pode testemunhar o reino do Espírito ou da verdade. Nós nos elevamos acima das evidências dos sentidos para encontrar o reino do real. O poder da alma, aquele que contatamos dentro de nós, resulta no que parece ser saúde, harmonia e riqueza,
Mas estes não são o mesmo que é alcançado através de tentativas de melhorar o ser humano. A harmonia em nossos negócios, que resulta de nosso contato com nosso eu interior ou alma, é a manifestação ou expressão do espírito, vida. E são as coisas adicionadas que vêm naturalmente do reino da substância real. O sentido finito contempla essas coisas adicionadas ou realidade espiritual como sendo material, objetivado, ou coisas e pessoas. Mas a harmonia espiritual não é alcançada pela busca de pessoas, coisas ou condições, e sim por não se preocupar com isso e buscar apenas o contato com a sua realidade divina. Os humanos não podem vestir ou usar o manto da cristandade. A mente humana não pode ser espiritualizada, deve ser posta de lado. Quando Cristo aparece como consciência espiritual individual, ele dissipa os sentidos mortais ou materiais. O humano nunca será vestido espiritualmente, mas à medida em que a consciência espiritual aparece, o sentido material ou humano é dissolvido. O esforço por meios mentais para se tornar espiritual é esforço desperdiçado. A tentativa de entender as coisas espirituais com os 5 sentidos ou o intelecto é inútil. Desenvolver um senso de receptividade, aprender a silenciar os sentidos e ganhar a habilidade de ouvir a voz mansa e delicada, este é o caminho. Os pensamentos humanos, mesmo os bons, não ajudarão. Portanto, o tratamento de fechar os olhos e declarar verdades, fazer afirmações e negações, este não é o caminho do Espírito ou de Cristo. Fique em silêncio, mantenha uma atitude de escuta, seja receptivo, fique quieto e deixe a presença e o poder de Deus se manifestar através do silêncio. O caminho do Cristo não é uma transferência de pensamento de um indivíduo para o outro. Não inclui sugestão ou hipnotismo. É um estado silencioso de receptividade em que o Cristo ou Espírito de Deus se manifesta como nossa consciência individual. Aparece principalmente como um sentimento da presença e dissipa a ilusão dos sentidos de si mesmo ou do outro. À medida em que somos tocados pelo Cristo, à medida em que nossa consciência se torna cada vez mais o próprio Cristo, a consciência receptiva de quem pede ajuda também sente essa influência. Responde a ela e a harmonia se torna evidente. O Cristo não desce de seu alto estado para servir ou atender aos mortais. O Cristo é a luz do mundo. E aqueles que desejam suas bênçãos e benefícios devem deixar as cascas da vida material, devem abandonar a satisfação dos sentidos, mesmo os direitos humanos e outras formas de bem humano, e seguir-me. Não há lugar onde o humano e o espiritual se misturem. Fique onde você está espiritualmente, autoinconsciência, e aqueles que descobriram o nada do sonho mortal virão até você. Franz Kafka escreve: você não precisa sair do seu quarto. Permaneça sentado à sua mesa e ouça. Nem mesmo ouça, simplesmente espere. Nem mesmo espere, fique quieto e solitário. O mundo se oferecerá livremente a você para ser desmascarado. Ele não tem escolha. Ele vai rolar em êxtase a seus pés. Isso é verdade para o seu estado elevado, sua consciência elevada. Uma vez que você toque ou seja tocado por isso, seja como quer que você o chame, Cristo, isso, tal, então permaneça nele e deixe aqueles atraídos receberem a sua bênção. Não tente carregá-lo para a humanidade. Nesse caminho encontram-se sofrimentos e perseguições desnecessárias. Somente aqueles que estão prontos para compreendê-lo e estão procurando por você o encontrarão. Ou talvez, mais corretamente, eles o estão procurando e encontrando você. Dá ao que tem sede.
não aos que encontram satisfação em águas inferiores. Esses sentem que já estão saciados e não têm desejos maiores. Somente quando a sede intensa vier repetidamente, eles perceberão que há uma água que, quando eles bebem dela, eles nunca mais terão sede. Estes já estão na porta de sua consciência. Deixe-os entrar. O Cristo está aqui. Eu quero que todos vocês entendam o grande segredo do universo. Se os antigos soubessem disso, nossa vida moderna seria como um paraíso. Se aprendemos nesta era, podemos ajudar a inaugurar o novo milênio. Os poucos que conheceram esse segredo em eras passadas não puderam ensiná-lo, ao que parece. Apenas alguns poucos tinham a capacidade espiritual de compreender seu significado. Alguns poucos o compreenderam intelectualmente, mas raramente foi compreendido em seu significado espiritual. Não sou um sonhador de sonhos ociosos, mas tenho uma visão da vida eterna. Eu não gostaria que você sentasse em uma nuvem ou ancorado com os pés no chão. Minha ideia e meu ideal é que você esteja enraizado e fundamentado na verdade, que você seja alimentado com alimento espiritual e que você beba as águas das fontes do espírito e da alma eternos. O segredo, que raramente foi compreendido, é aquele alimento e bebida espirituais. E o segredo é este: a vida que você vê no homem, árvore ou animal, não é a vida que é Deus. A vida humana, animal ou vegetal, não é uma manifestação de Deus e, portanto, não é imortal, eterna ou espiritual. A vida do homem material ou da flor é o sentido mortal objetivado. É um falso sentido da vida que é real. A compreensão desta verdade permitirá que você desvie o olhar dos objetos dos sentidos. Permitirá que você evite tentar curar, corrigir ou reformar o sentido mortal da existência. E assim que você tiver superado o desejo de curar ou melhorar o sentido material da existência, o espiritual ou real começa a se desdobrar e a se revelar a você. Você não pode contemplar ou experimentar a vida eterna e suas harmonias e belezas enquanto aceita a evidência dos sentidos como se fosse uma criação de Deus. Não tome levianamente o que estou dizendo. Esta é a grande revelação. Este conhecimento esclarece para você a declaração do Mestre: meu reino não é deste mundo. Revela a você o segredo de João, o revelador, que viu o universo que não é feito por mãos, mas que é eterno, como a consciência aparecendo, como o espírito se desdobrando, como a alma se revelando. Meu reino não é deste mundo. A tentativa de colocar o espírito em operação neste sentido finito de existência constitui a guerra entre a carne e o espírito. Continuar acreditando que por meio de algum truque mental você tornará a vida material perfeita, sentir que de alguma forma sagrada um Deus ou poder de Deus tornará sua vida humana mais saudável ou mais longa, sonhar com alguma magia religiosa que permitirá que você navegue suavemente no mar da vida material, tudo isso é loucura e é perigoso. É se apoiar em uma fábula que não se sustentará. A vida do homem material, a vida da árvore, da flor, do animal, esta não é a vida eterna, não é a manifestação da vida que é Deus. É um senso de vida falso, finito e mortal. Não tente consertar esse senso de vida. Em vez disso, afaste-se disso e com sua consciência agora iluminada, você deve discernir a vida que é Deus. Sinta, através do seu sentido espiritual cultivado, esta energia divina do Espírito. No silêncio, torne-se consciente do poder da sua alma. Deixe que a harmonia divina apareça à medida em que você desconsidera as evidências da visão e da audição, do paladar, do tato e do olfato.
Acredite em mim, este é o segredo dos segredos. Saber esta verdade é vida eterna. Realmente, reis e imperadores dariam seus tronos se eles apenas aprendessem essa verdade. Mas os ricos e poderosos na matéria, isto é, no sentido material da existência, não podem entender esta verdade. É muito abstrata para o sentido mortal. Apenas pense. Não há valor nem realidade. Não adianta lutar por aquilo que é visto e sentido, porque isso é apenas o conceito irreal, material, de valores eternos. Você pode imaginar o bêbado de poder, o louco por dinheiro, o avarento, o glutão, entendendo que o que ele está fazendo, salvando, lutando e morrendo é sombra, miragem? Aquilo que é real e eterno não é visto ou tocado, mas é discernido espiritualmente. É conhecido apenas pela consciência intuitiva ou interior. A realidade é percebida pelos sentidos da alma, pela visão interior. Somente para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, essa visão pode se tornar uma presença viva. Somente aqueles que ouviram o que diz a voz mansa e delicada e viram o que é visível pelas janelas da alma podem discernir o templo não feito por mãos, o universo criado por Deus. Esta visão interior, esta consciência espiritual, este sentido da alma, vem apenas na proporção em que aceitamos e realizamos o grande segredo. A vida do homem material, planta ou animal, não é a vida eterna. Deus é o sentido finito, a manifestação do sentido mortal e material. Este falso sentido da vida deve ser afastado, desconsiderado, desvalorizado, para que a vida real e suas formações se tornem evidentes e experimentadas.